Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Fintechs e as novas tendências de crédito e pagamentos no Brasil. Eu sou Vanessa Maibara, sou gerente de marketing da ISI Emerging Markets. A ISI ela já está no mercado há mais de 25 anos, fornecendo informações estratégicas através das suas duas marcas. A Seik Data, que é a nossa plataforma de dados macroeconômicos e setoriais para mais de 200 economias, tanto emergentes quanto desenvolvidas, e a EMES, que é a nossa base de dados de inteligência de empresas, setores e países nos mercados emergentes. Hoje conosco nós temos o nosso convidado, o Gilberto Martins, o Giba. O Giba ele tem 20 anos de experiência atuando em departamentos jurídicos de instituições financeiras, fintechs e empresas de tecnologia de grande porte. E tem expertise nos ambientes regulatórios do Brasil e de outros países, como Argentina, México, Uruguai, Colômbia e América Latina e Caribe, além do Reino Unido e de Singapura. Ele trabalhou em empresas como Mastercard, Itaú, Santander e Rede, e atualmente ele é diretor de assuntos regulatórios e jurídicos do IBEX. Nós temos também conosco hoje o Miguel Correia. Ele tem formação em Economia e Relações Internacionais pelo Hampden Sydney College, nos Estados Unidos. E atualmente ele atua como Research Analyst para a ISI Emerging Markets. Miguel possui estudos em políticas públicas na Universidade de Londres. Ele também trabalhou com o governo da Colômbia, apoiando o Ministério do Interior. Ele trabalhou com o Federal Home Loan Banks no mercado de capitais americanos e com a Hilton Worldwide na divisão financeira da multinacional. E o nosso economista, o Adriano Moraes, o Adriano ele tem importante atuação na análise macroeconômica e setorial para o Brasil. Ele veio da Fiesp, onde ele cobria as políticas públicas para a indústria, e o Adriano tem doutorado em economia pela Universidade de São Paulo. Tem algumas coisas importantes antes da gente começar que eu gostaria de falar para vocês. A apresentação já está disponível, então na ferramenta tem uma caixinha que vai estar escrito handouts, né, ou anexos, e vocês podem fazer o download da apresentação para acompanhar durante o webinar. As perguntas podem ser feitas durante toda a apresentação. Na caixinha também, embaixo de handouts, vai ter uma caixa de perguntas, vocês podem digitar as perguntas ali, nós vamos recebê-las e enviar aos nossos palestrantes, tá? E um último lembrete muito importante, que ao finalizar o webinar, vai aparecer para vocês uma pesquisa. São 5 perguntas, é super rápido, e eu gostaria muito que vocês respondessem, contribuíssem, para que a gente sempre melhore os nossos conteúdos, traga novas informações, enfim, para que a gente faça uma melhor apresentação para vocês. Tudo bem? Então, agora eu vou deixá-los com os nossos palestrantes. Adriano, Giba, Miguel, sejam bem-vindos e um excelente webinar a todos. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. O nosso webinar ele vai ser dividido em 5 partes. Primeiro, nós vamos falar do avanço das fintechs, da evolução do marco regulatório do setor. Em seguida, nós vamos falar do espaço para o crescimento das fintechs e os impactos da pandemia da Covid-19 sobre essas empresas. Nós prosseguimos falando sobre as oportunidades tecnológicas das fintechs e prosseguimos depois falando sobre o futuro do crédito e dos pagamentos do Brasil. Nós terminamos nosso webinar falando de uma sessão de perguntas e respostas. Bom, vamos iniciar com o nosso primeiro painel, que é o avanço das fintechs e a evolução do marco regulatório. Bom, eu mostro em tela alguns números. Calcula-se que existam mais de 740 fintechs no Brasil, segundo estimativas do Hub de Inovação Distrito. Trata-se de um crescimento exponencial desde 2010. O Brasil ele tem um grande destaque dentro do ecossistema de fintechs da América Latina. Mais de metade das transações com fintechs ocorreram aqui, e isso envolveu 54% do valor levantado na região. O valor que foi levantado na região foi cerca de 4,6 bilhões de dólares, metade disso, 2,5, foi feito com empresas fintechs brasileiras. E as fintechs, elas têm segmentos de atuação, elas atuam em áreas que são as mais diversas. Você tem fintechs com gestão financeira,
com contabilidade, câmbio, seguros, criptomoedas, crowdfunding, programas de fidelidade, finanças pessoais, investimentos, e você tem dois setores que são destaque, dois segmentos que são destaque, que é meios de pagamento e crédito. A maioria das fintechs trabalham com esse segmento, e esses segmentos são os que chamam mais atenção. Há razões para isso. As fintechs, elas são, antes de tudo, startups. E o sonho de qualquer startup é se tornar um dia um unicórnio. O Brasil tem hoje 15 startups que estão classificadas como unicórnios. E dessas 15, 4 são fintechs. E todas essas 4 fintechs, elas atuam nesses dois principais segmentos, que é o segmento de meios de pagamento e o de crédito. Meios de pagamento e crédito são segmentos que não são fáceis de se trabalhar. Eles são mercados que são atendidos principalmente por bancos tradicionais e suas subsidiárias, e há uma regulação rigorosa do Banco Central sobre essas atividades. Eu não preciso comentar, é de amplo conhecimento a estrutura do mercado de crédito e de pagamentos no Brasil. Há uma concentração muito forte. Por exemplo, no sistema financeiro brasileiro, 80% dos ativos estão concentrados nos 5 maiores bancos, e 70% da carteira de crédito está concentrada nesses 5 maiores bancos. Se a gente for olhar a carteira de crédito sem BNDES, isso dá 75%, ou seja, de cada R$4 que são tomados de crédito no Brasil, R$3 ocorrem nos grandes bancos e nas suas subsidiárias. Então, eu prossegui. O Banco Central, em função desse crescimento de fintechs, e na realidade mundial que também avança nessa direção, vem adotando mudanças regulatórias bastante significativas para incluir as fintechs no sistema financeiro. Por exemplo, aqui nesse slide a gente consegue ver a primeira regulação que se tem notícia veio em 2013, voltado principalmente a incluir as instituições de pagamento no sistema financeiro, que são as fintechs com maior participação nos ativos totais das fintechs registradas no Banco Central. Em 2018, recentemente, a gente teve a resolução 4656 e a circular 3885, sancionadas pelo Banco Central, que foram para regular as fintechs de crédito. A partir desse regulamento, começaram a surgir as fintechs conhecidas como SCD, Sociedades de Crédito Direto, e as SEPs, que são as sociedades de empréstimo entre pessoas. Mais recentemente, em 2020, o Banco Central fez a regulação para o sistema PIX e para o Open Banking. Então, diante de todos esses avanços, antes de prosseguir, eu gostaria de chamar um pouco a atenção que esse marco regulatório ele só incluiu parte das fintechs de crédito e de pagamento no sistema financeiro regulado pelo Banco Central. Porque tem muitas fintechs que optaram por continuar como correspondentes bancários. Então, esse marco é principalmente para as fintechs que desejam fazer de maneira mais intensiva transferências, transações de pagamentos e operações de crédito de maneira direta. Então, diante de todo esse avanço dessa estrutura regulatória, eu gostaria de conversar com os painelistas sobre a visão deles sobre esse avanço regulatório. Primeiro, eu vou perguntar para o Miguel. Eu gostaria que você, Miguel, comentasse um pouco com mais detalhes como evoluiu a regulação para as fintechs nos últimos anos e como está o desempenho dessas fintechs, dessas poucas fintechs que foram autorizadas pelo Banco Central nesse curto período de tempo. Claro que sim, Adriano, muito obrigado pela palavra. Como você falou, as fintechs foram aceitas no sistema financeiro nacional em 2013, né? Mas a gente vê a primeira fintech, que é uma fintech de pagamento, entrando no sistema financeiro nacional no 2016, né? Em 2016. Então, e a primeira fintech foi a JetNet, né? Então, realmente tomou um período de tempo para elas entrarem, para elas fazer parte ativa do sistema financeiro nacional, né?
Já em 2018, o Banco Central inclui aquelas fintechs de crédito também no sistema financeiro. E como você bem falou, são dois tipos, né? Sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimos entre pessoas. Esses dois fintechs, esse segmento de fintech tem crescido muito no Brasil, né? No final de 2018, a gente tinha só uma fintech de crédito no sistema financeiro. Para o final de 2020, já são 50 fintechs de crédito. Então, o crescimento realmente tem sido notável, né? Desse segmento. Ao final de 2020, são 26 fintechs de pagamento que estão no sistema financeiro, então já a gente tem 76, que em 2016 era só uma, né? Como você falou, as regulações do Banco Central cada vez se adaptam mais às necessidades e às realidades das fintechs, né? Nessas primeiras resoluções, as fintechs de crédito tinham muitas restrições para conduzir transações de crédito. Agora isso já tem trocado um pouco. Agora elas são permitidas de fazer concessões de crédito de outros jeitos, né? Mas ainda tem muitas restrições. Realmente é um setor que se desenvolveu muito, mas tem muito mais potencial pela frente. Obrigado, Miguel. Agora eu gostaria de perguntar ao Gilberto, ao Giba, como que você analisa esses avanços regulatórios que ocorreram e como esse novo marco regulatório ele contribui para o desenvolvimento das fintechs? Como é que você vê isso, Gilberto, Giba? Bom, Adriano, primeiro eu queria agradecer o convite da ISI, muito feliz mesmo por estar aqui com vocês, agradecer também a presença do Miguel aí como painelista, colega, e te parabenizar pela concisa e bem assertiva apresentação aí sobre a evolução do marco regulatório. Eu sou um advogado, mas um pouco frustrado, porque eu queria ter me formado em economia. Então, eu sou muito fã dos economistas. Então, você e o Miguel aí estão de parabéns aí pelos comentários e pela análise. Bom, eu estou no setor há muitos anos, né, Adriano? Eu me considero um privilegiado de ter sido testemunha viva dessa evolução toda e ter acompanhado diversos momentos, né? E tendo trabalhado de diversos lados da indústria, incumbentes, não incumbentes, setores concentrados, setores disruptivos, né? O que eu posso dizer, o que eu venho, e também como estudioso do setor, nessa parte regulatória, eu acho que a gente, considerando esse período todo, né, olhando de 20 anos atrás para cá, eu acho que a gente vive um momento de ouro, né, no que diz respeito à regulação e à atividade das fintechs hoje no país. Sem dúvida nenhuma, para quem conhece um pouco da história, sabe que esse movimento começou com um convênio firmado entre o Banco Central e a Secretaria de Direito Econômico, né, no começo dos anos 2000, né, e 2003, se não me falha a memória, a assinatura desse convênio, e que gerou a 3 grandes estudos do mercado por meio de relatórios que, para quem se interessar, estão disponíveis na internet hoje. Um relatório de 2005, um de 2008 e um de 2010. São 3 grandes estudos macroeconômicos e microeconômicos feitos, com dados, né, macro e micro, feitos pela antiga Secretaria de Direito Econômico e pelo Banco Central, e cujas questões levantadas há talvez quase 20 anos atrás, muitas delas foram endereçadas, outras ainda estão presentes, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, a gente teve um papel fundamental do regulador brasileiro nessa abertura, né, de mercado. Digo isso não só por ter assistido, mas como elogiando o papel do Banco Central do Brasil e também das nossas autoridades econômicas, no caso também o CAD, né? Eu participei de algumas discussões que antecederam a regulação e também no começo da regulação, de como trazer uma solução para um mercado tão concentrado financeiro e tão verticalizado como é o brasileiro, né, que acabou acontecendo por conta, sobretudo, da época das privatizações, né, com a redução dos bancos privados no Brasil, como se
se abrir este mercado sem ser necessária uma solução estrutural, necessariamente, né? Nós tivemos casos, por exemplo, na Argentina, em que o próprio governo argentino teve que forçar o mercado a se abrir, né, por meio de leis e de decretos. Eu acho que as autoridades brasileiras foram muito assertivas, muito precisas, quando optaram por uma solução não estrutural de abertura de mercado, ou seja, paulatina, por meio de uma lei, por meio de normas, né, de forma, eu diria, construtiva, né, e bastante ponderada. Então, olhando para trás e comparando com o que nós temos hoje, né, eu acho que a gente vive uma grande revolução, porque a Lei 12.865, o que está por trás de tudo que veio depois da Lei 12.865 de 2013, nada mais é do que quebra de barreiras, possibilidade de entrada de novos players, possibilidade de uma concorrência mais fair, mais equilibrada entre non-financial institutions e financial institutions, né, ou entre IPs, instituições de pagamento, e bancos, né? Hoje a gente já tem alguns dados públicos que a gente vê que está funcionando, né? Então, a gente teve um grande churn aí, migração de clientes dos tradicionais bancos privados para as fintechs, né, para utilizar diversos tipos de funcionalidades. Sem dúvida nenhuma, a criação da SCD, da CEP, né, a possibilidade de entrada de subcredenciadores, né, o aumento, né, com a quebra da exclusividade das bandeiras, de credenciadoras no mercado, o surgimento de mais uma bandeira nacional, né, que não só as duas da época do duopólio. Eu acho que tudo isso está convergindo para aquilo que eu sou muito defensor e defendo, que é o Open Everything, né? Então, eu acho que a gente está indo para esse caminho. Então, quando a gente fala de ter IPs concedendo crédito, quando a gente fala com a reforma cambial, com a consulta pública 79 do Banco Central, de você ter uma IP podendo fazer câmbio, né? Quando você fala de Open Banking, quando você fala de PIX, né? E até mais recentemente o Banco Central estudando, publicando diretrizes para ter uma moeda digital própria no país, você vê que a gente está caminhando muito bem para esse cenário de Open Everything. Então, eu sou um entusiasta, sei que tem as dificuldades, né? Tem algumas restrições ainda, é um ônus e bônus, né? Porque ao mesmo tempo que você abre o mercado, né, o Banco Central, o nosso brasileiro, reconhecidamente um dos melhores do mundo, precisa ter controles, precisa ter tracking, precisa implementar medidas de anti-money laundering, de compliance, ou seja, né, não dá para a gente também ter um ambiente livre, né? Mas dentro de um princípio onde eu sempre converso com o Banco Central quando posso, do que eles chamam de proporcionalidade. Então, essa proporcionalidade, eu acho que está sendo aplicada. O ônus regulatório disso existe, né? Então, esse ainda é um dilema das fintechs, né, de ter que arcar com alguns ônus regulatórios, mas acho que cada vez estão surgindo ferramentas. O próprio sandbox regulatório é uma opção interessantíssima que já está em vigor no Brasil, né, onde as startups e as fintechs podem lançar seus modelos, né, de uma maneira, digamos, conjunta ou até validada pelo Banco Central do Brasil. Então, eu acho que o caminho é de muito sucesso. Eu acho que a gente, naturalmente, a concentração e a verticalização não acabou, né? Pelo contrário, ela está brigando cabeça a cabeça aí com as fintechs, mas nesse momento que a gente vive, sobretudo na pandemia de economia digital altíssima, eu acho que as fintechs têm aí um leverage que deve aproveitar cada vez mais com essa abertura que foi feita pela regulação. Perfeito, Gilberto, muito obrigado pelas informações que você dividiu com a gente. Muito interessante aí esse papel do Banco Central que você falou aí de eventualmente estar muito aberto, favorecendo aí sempre a inovação no sistema financeiro. Daremos sequência agora à nossa etapa seguinte do webinar, que é o próximo painel falando do avanço do espaço para crescimento das fintechs e os impactos da pandemia no setor.
O mercado de serviços financeiros no Brasil, ele tem algumas características muito interessantes para o desenvolvimento das fintechs no Brasil. Por exemplo, o número de pessoas com relacionamento bancário vem crescendo muito nos últimos anos. Ele saltou de 80 milhões de pessoas em 2005 para o dobro disso, 160 milhões em 2020, ou seja, um crescimento de 79 milhões de pessoas que começaram a ter relacionamento bancário nesse período de tempo. E apesar de ter dobrado o número de pessoas com relacionamento bancário, segundo dados do Banco Central, calculava-se, ao final de 2019, que 45 milhões de pessoas não tinham acesso aos bancos ainda no país. Em 2021, observamos que o número de desbancarizados diminuiu significativamente, para 16,3 milhões de pessoas. Apesar da redução ter sido muito significativa, ainda é bastante gente acima de 16 anos sem nenhum relacionamento bancário. E isso é um pouco crítico num ambiente de pandemia, onde é complicado, ou pelo menos no começo, na fase mais grave da pandemia, era complicado você ter transações em dinheiro vivo. Você tinha, as pessoas evitavam usar o dinheiro vivo para fazer o papel moeda, para fazer as suas transações, devido ao risco de contaminação. E você teve também um avanço muito forte de transações online, apesar de alguma redução da atividade econômica, principalmente em serviços. Esse avanço das transações online mostrou que é necessário você ter acesso a serviços bancários para adquirir produtos nessa nova realidade. Então, é possível que isso tenha favorecido, essa digitalização do consumidor tenha favorecido, em parte, a bancarização de uma fração da população. É claro, o governo também pagou, nesse período, um auxílio emergencial para muitas famílias brasileiras, e esse auxílio emergencial foi pago principalmente com contas digitais da Caixa. Então, isso também provavelmente deve ter ajudado a aumentar essa inclusão financeira no país. Por outro lado, há um aspecto interessante que, apesar de você ter aumentado muito o número de bancarizados, ainda existe uma fração muito grande da população, 17,7 milhões de pessoas, que são subbancarizadas, ou seja, não utilizam os serviços bancários de maneira plena. E provavelmente isso pode ser um espaço interessante de crescimento para as fintechs, para melhorar a experiência das pessoas com o sistema financeiro, além de incluir mais pessoas no sistema financeiro. As fintechs podem ajudar a incluir pessoas no sistema financeiro, porque, por exemplo, o Banco Central criou recentemente uma modalidade de conta simplificada, que são as contas de pagamento, que praticamente qualquer fintech ou qualquer instituição de pagamento pode abrir essas contas e as pessoas fazerem transações simples com elas. Então, diante desses fatos, dessas circunstâncias, eu gostaria de pedir um pouco mais de comentário acerca disso para os convidados. Em primeiro lugar, eu vou perguntar para o Miguel. Miguel, como é que a pandemia afetou as fintechs de crédito e de pagamento? Elas continuaram a receber investimentos durante a pandemia? Novas oportunidades surgiram para elas? Muito obrigado, Adriano. Então, em termos da pandemia, especificamente os dois segmentos de fintechs que são regulados pelo Banco Central foram afetados de formas diferentes, com certeza. Então, enquanto o segmento de fintechs de crédito crescia sua receita operacional no trimestre 4 de 2020 a uma velocidade de quase 500%, a receita operacional das instituições de pagamento cresceu só 11,6%, né? A base de ativos do setor do segmento de fintech de crédito multiplicasse por 8 no trimestre 4 de 2020 em comparação com o ano anterior. Então, realmente a gente vê que foram impactos diferentes, mas também pelo fato dos dois segmentos estar em estágios de maturidade diferentes também, né? O segmento de instituições de pagamento é mais consolidado, mesmo entrando no sistema financeiro nacional em 2016,
eles já conduziam um volume de transações importantes antes disso, e as fintechs de crédito até agora estão entrando no esquema, entrando no mercado de crédito, né? Então, realmente, o crescimento agora é de um estágio muito prematuro, né? Mas o fato é que as regulações do Banco Central só permitam que as fintechs de crédito operem digitalmente, faz que as fintechs de crédito realmente tenham se beneficiado, né? Porque todos os processos financeiros na pandemia foram conduzidos digitalmente. É muito interessante o que você comentou sobre o governo entregando o auxílio emergencial por meio de contas virtuais, né? Porque isso faz que no Brasil exista um precedente de como utilizar ferramentas digitais para populações que não têm acesso a bancos, que não têm acesso a ferramentas financeiras, né? Por enquanto, a ferramenta foi só usada para contas de pré-pago, né? Mas, com certeza, deixa as pessoas mais confortáveis para usar ferramentas digitais no futuro em serviços de crédito e outros serviços financeiros, né? Então, o espaço para crescimento é gigante. As fintechs, em 2020, realmente, os financiamentos foram muito melhores do que em 2019, quase com uma 30% de alta em comparação com 2019. Em 2020 foi muito ativo em termos de mergers and acquisitions. O total, mais ou menos, foi 6,3 bilhões de dólares, né, que entraram em M&A nesse ano. Então, realmente, a pandemia, a gente não tem como falar que afetou significativamente as fintechs, né? Talvez um pouco mais as fintechs de pagamento, que têm canais e serviços físicos, né? Que são os pontos de venda. Mas a pandemia, em termos gerais, foi positiva para as fintechs. Vou perguntar agora ao Giba. Em várias atividades, observamos um aumento na utilização de canais digitais nessa pandemia. O exemplo mais claro é o do e-commerce. Por outro lado, você teve um choque, como o Miguel falou, de atividades presenciais. No mercado de crédito e de serviços financeiros, de modo geral, você tem uma parcela, uma concentração forte dos 5 maiores bancos, e uma força competitiva que esses bancos têm é justamente a capilaridade da rede de atendimento presencial. Eles têm agência no Brasil inteiro, e para esse atendimento presencial, esse atendimento físico, que até antes da pandemia tinha muito sucesso, é uma vantagem competitiva muito forte deles. Com a pandemia, provavelmente teve uma digitalização muito forte dos usuários de serviços financeiros. E isso, é possível que isso seja algo que tenha um impacto positivo nas fintechs, porque as fintechs têm uma base tecnológica muito forte. Então, eu gostaria de primeiro perguntar para você, Gilberto, se você percebeu da sua experiência, ou até mesmo do eBanks, se houve um avanço nas atividades, no uso digital durante essa pandemia. E eu queria também perguntar se você acredita que com essa digitalização, isso afetou a vantagem competitiva dos incumbentes do mercado financeiro, que são os 5 maiores bancos. Claro, obrigado, Adriano. Bom, para mim, isso é Bom, o efeito que a gente teve no e-commerce foi extremamente positivo, né? Sem dúvida nenhuma. Sobretudo, queria ressaltar aqui nos serviços, né, digitais, sobretudo, né? No consumo de serviços digitais. Então, quando a gente está falando, naturalmente, que as pessoas estão mais em casa, evitam de sair, evitam de ir até agências físicas ou de ir até restaurantes, ou de pegar até, muitas vezes, os seus próprios veículos, você está naturalmente voltando na lei da oferta e da demanda, né, que os economistas defendem, uma demanda natural por maiores serviços digitais. Então, sem dúvida, os serviços de streaming, os serviços de aulas online, né, os serviços de maiores conteúdos online, compras, né, as compras
em varejistas e supermercados também, feitas online, aumentaram significativamente, né? Então, sem dúvida, teve esse movimento. Acho que isso sim apresentou uma oportunidade para o mercado digital, para as empresas de e-commerce, né, para os providers também de payments. E sem dúvida nenhuma, isso foi muito ao encontro daquilo, Adriano, que, novamente falando do regulador aqui, já estava em pauta de política econômica do Banco Central nas duas agendas, agenda Bacen Hashtag e agenda Bacen Mais. Né? Já há bastante tempo, não só na gestão do presidente Roberto Campos, mas também do presidente Ilan, que se trabalhava com pilares de tornar o mercado brasileiro cashless, né? Reduzir a circulação de moeda, diminuir os custos da cadeia de consumo nas duas pontas, tanto do sistema de pagamentos brasileiro quanto do SFN, do Sistema Financeiro Nacional, e trazer educação digital à população. E, sem dúvida nenhuma, você muito bem mencionou que a poupança, o saque emergencial feito via poupança digital, foi, sem dúvida, um incentivo e um grande motor a tudo isso. Né? Acho que, aliado a isso, também, quando a gente fala aqui de conta de pagamento, né, e quando a gente fala dessa diminuição de 45 milhões para 16 milhões, eu enxergo isso como um dos grandes avanços que nós tivemos, porque não só da questão da desbancarização, mas também porque o custo hoje para o usuário de uma conta de pagamento é infinitamente menor. E ele é infinitamente mais claro para o consumidor, né, quando faz transações por meio de conta de pagamento. Consequência disso foi também um aumento muito grande do uso de carteiras digitais também, ou e-wallets no mercado brasileiro. Tem grandes aí, famosas, que hoje estão super em voga, que aparecem inclusive nos veículos de mídia, e que teve um crescimento exponencial, né? Porque está tendo essa educação e essa descoberta digital de que você não precisa mais do banco, e que você pode sim usar uma fintech, que ela é segura, que por meio dela você está conectado de uma wallet a diversos tipos de serviço dentro do mesmo app, dentro do mesmo ambiente tecnológico. Então, sem dúvida nenhuma, a gente teve um push muito grande no consumo, no uso dos meios digitais de pagamento durante essa época, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Gilberto. Vamos agora passar para a nossa etapa seguinte do webinar, que será a parte de oportunidades tecnológicas das fintechs. Eu fiz uma lista que não é exaustiva de algumas vantagens competitivas de caráter tecnológico das fintechs que ajudam a explicar o sucesso. Primeiro fator que eu percebi foi o DNA tecnológico. As fintechs, elas têm uma característica tecnológica muito forte. Por exemplo, a pesquisa do Distrito percebeu que as fintechs de desenvolvimento tecnológico foram as que mais cresceram no número de empresas em 2019. Cresceram mais do que dobraram ano a ano. A categoria de serviços digitais, que também tem um forte DNA tecnológico, foi a que mais recebeu investimentos entre as categorias das fintechs, em seguida por crédito, tá? Frente de crédito e back-office. E algo interessante também que explica um pouco esse DNA tecnológico, uma pesquisa feita com os fundadores das fintechs. E essa pesquisa tentou descobrir qual a formação de origem dos fundadores das fintechs. A faculdade que mais forma fundadores de fintechs é a Faculdade de Ciência de Computação. Em primeiro lugar, 26,3%, ou seja, 1 em cada 4 fundadores fez ciência da computação. Seguido por engenharia e administração, que é uma carreira com uma maior carga financeira, é o terceiro lugar. Então, isso mostra um pouco o peso desse DNA tecnológico. Parece que o fator tech pesa muitas vezes muito mais do que o fator fim dessas empresas. Então, há também um aumento muito forte no uso de inteligência artificial. Percebeu-se um aumento muito forte de 350% entre 2015 e 2020 do número de fintechs que utilizam serviços de inteligência artificial. Também há um forte investimento em APIs. Isso se deu principalmente pelas novas demandas de Open Banking e de PIX. Há uma pesquisa
da AB Fintechs, da PwC, com 148 empresas, que aponta que 96% dessas fintechs consomem serviços de APIs e 73% delas utilizam, desenvolvem soluções para Open Banking ou Pix. E sem falar um último fator, que é o crescimento muito forte do que se chama de Heavy Users de Mobile Banking. Esse termo ele é encontrado numa pesquisa feita pela Febraban, que classifica Heavy Users como indivíduos que fazem mais do que 80% das suas transações, em Mobile Banking. E houve um crescimento muito forte do Mobile Banking entre as instituições financeiras tradicionais, entre os 22 maiores bancos do Brasil, de cerca de 37% em CAGR, um crescimento constante médio, em 5 anos. E essa pesquisa também detalhou que das transações feitas pelos 22 maiores bancos tradicionais do Brasil, feita na pesquisa da Febraban, de cada 10 transações feitas por esses bancos, 6 são feitas ou no Internet Banking ou no Mobile Banking. Ou seja, há um crescimento muito forte desses heavy users, de pessoas que estão utilizando cada vez mais serviços de Mobile Banking, e isso é uma oportunidade, porque é um campo de jogo que as fintechs estão acostumados a trabalhar, muito mais do que com o antigo consumidor financeiro que utilizava grande parte das suas transações na rede presencial dos bancos. Então, diante dessas oportunidades, eu gostaria de perguntar a opinião dos nossos convidados. Em primeiro lugar, eu vou perguntar para o Miguel. Miguel, quais oportunidades tecnológicas você vê que as fintechs têm explorado? Como elas têm trabalhado com dados, inteligência artificial, aprendizado de máquinas e outras tecnologias? Obrigado, Adriano. Como você bem falou, as fintechs são startups que têm um DNA tecnológico, né? Então, elas fazem uso da tecnologia para facilitar e para realmente aumentar a eficiência, né, no sistema financeiro. Olhando para as pesquisas, né, que foram feitas pela Associação Brasileira de Fintechs, a tecnologia que mais foi explorada foram os APIs, né, os Application Programming Interfaces, que em realidade eles são os que permitem às pessoas conectar todas as consultas que têm dos bancos com seus aplicativos mobile. Elas são as que permitem os bancos atenderem consultas pelos chats, pelos diferentes canais de atendimento ao serviço, né? Então, APIs, como você bem falou, quase 100% das empresas usam APIs, né, na sua operação, nas fintechs, mas também a gente tem que olhar que as fintechs têm virado prestadoras de serviços importantes para outras instituições financeiras e também para empresas, instituições não financeiras, né? Então, como essa pesquisa indicou, né, 74% das fintechs usam APIs para outras empresas, né, para essas outras empresas usarem na operação. As fintechs têm, os gestores das fintechs têm indicado que realmente se sentem muito confortáveis com essas tecnologias, APIs, mobile banking, data analytics, pero mais realmente as tecnologias que eles querem implementar para ter uma excelente operação são inteligência artificial e aprendizado de máquinas, né? Essas duas tecnologias vão permitir, por exemplo, no âmbito de crédito, fazer uma emissão de crédito muito acelerada, né? Por conta de todos os dados que vão estar presentes nas plataformas, por conta do Open Banking, né? Open Banking é uma ferramenta notável, né, que o Banco Central desenvolveu e que está fazendo operar, né, agora no sistema financeiro nacional, que é o livre acesso de dados do sistema bancário para as entidades do sistema financeiro nacional. Então, por meio de inteligência artificial e aprendizado de máquinas, realmente essas duas tecnologias são as que podem fazer que as fintechs tenham um diferencial
na hora de prestar serviços financeiros para o consumidor final, né? Obrigado, Miguel. Eu gostaria de perguntar para o Gilberto agora. Gilberto, como é que você vê essas evoluções tecnológicas e quais as tendências tecnológicas você acredita que as fintechs devem explorar no futuro? O que você enxerga adiante disso? Olha, Adriano, em primeiro lugar, sem dúvida, de alguma forma, explorar a ferramenta de Open Banking, né? O Open Banking, o conceito de Open Banking no Brasil. É sabido por todos nós aqui que o Brasil tem um problema antigo e sério de crédito. O crédito no Brasil é caro, o crédito no Brasil é difícil de ser obtido, né, pela grande maioria da população, está concentrado nos grandes bancos, como já foi mencionado aqui. Então, acho assim, o Open Banking ele é revolucionário, ele não resolve de forma direta o problema de crédito do Brasil, mas ele abre a possibilidade, né, de você oferecer para usuários, né, preços melhores, condições melhores, produtos mais competitivos que as tradicionais instituições financeiras. Então, o Open Banking é a vitrine de tudo isso, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um grande espaço que vai ser dado, né? Naturalmente, o Open Banking, ele é curioso, né? Porque tanto o Open Banking como o Pix, ele foi de implementação obrigatória pelo Banco Central do Brasil, né? A gente está na fase 2 do Open Banking atualmente, mas, de alguma forma, ainda que de maneira indireta, né? Porque existem restrições regulatórias para participantes diretos do Open Banking, as fintechs têm possibilidades de se conectar por meio de um PISP, né, de um iniciador de pagamento, para que possa ofertar, né, ou por meio até de parcerias comerciais, os seus produtos e serviços de crédito. Então, sem dúvida nenhuma, o Open Banking é um grande catalisador disso tudo. Existem outras iniciativas extremamente relevantes que vão abrir oportunidades também para as fintechs no mercado de câmbio e de comércio exterior, né? E isso a gente está esperando ansiosamente o resultado, a aprovação do projeto de lei 5387 da reforma cambial, para que o Banco Central possa tornar definitivas as normas que estão na consulta pública 79, né? Então, acho que a possibilidade de hoje uma fintech oferecer conta de pagamento, oferecer um cartão, poder conceder crédito, e ainda ter essa possibilidade de operar câmbio dentro de determinados limites e condições e thresholds é algo extremamente interessante. O Pix é um organismo vivo, né? A gente acabou de ver o lançamento de mais uma etapa do Pix, né? Do Pix Troco, do Pix Saque, né? E vai ter uma evolução, e isso está aberto na agenda do Banco Central, até para o Pix internacional, né? Então existe aí também uma possibilidade das empresas, isso vem sendo falado, pode parecer um pouquinho megalomaníaco, mas já existem modelos de fast payments entre continentes, né? Para quem se interessa pelo tema, acabou de ser lançado um entre Singapura e Tailândia, tem outros estudos, o Banco Central tem um assento no BAS, que é um órgão global que estuda pagamentos instantâneos também. Então, isto claro, nós temos outras coisas no Pix para serem implementadas agora, acabou de ser implementado o Pix Cobrança também, mas a gente tem que ficar, as fintechs têm que ficar de olho nesse movimento que vai acontecer também dessas transferências internacionais. Tem um movimento também bastante interessante quando o Banco Central anuncia as diretrizes para a criação de uma moeda digital. Então, apesar de ter um pouco de resistência ainda do regulador com relação a cripto e com relação a moedas alternativas, eu acho também que é algo que não pode se perder de vista com as fintechs. Acho que tem oportunidades aí que poderão vir no futuro com tudo isso. Então, assim, acho que, enfim, eu citei aí 3, 4, 5 exemplos, além do que já existe hoje, do que pode vir aí em termos de oportunidade, novos segmentos no nosso setor. Obrigado, Gilberto. Então, a gente aproxima-se agora do último painel do nosso webinar, que é bem relacionado
com isso que você falou, Gilberto, que justamente é o futuro do crédito e dos pagamentos do Brasil. O que eu quero focar um pouco nesse webinar, nesse painel, que seria como se fosse um painel de considerações finais. A gente já falou de tecnologia, falamos de regulação. Eu queria falar um pouquinho agora do futuro dos produtos de crédito e de pagamentos, porque a gente teve aí, como a gente já falou nesse webinar, falamos de PIX, falamos de pagamento por WhatsApp, Open Banking, contas de pagamento, e provavelmente vão ter um impacto no jeito como as pessoas fazem pagamentos e tomam crédito no Brasil. O PIX, por exemplo, com as transferências que são pagas na hora, eu imagino que provavelmente isso vai ter um efeito sobre muitos produtos do sistema financeiro. Hoje, a gente vai numa loja, quando a gente pode ir numa loja física, a gente tem a oportunidade de pagar com cartão de crédito, débito ou dinheiro. Eu tenho certeza que muito em breve, muitas lojas físicas vão até nos oferecer outras oportunidades, como, por exemplo, um PIX, ou talvez até uma operação de crédito aí, com uma tecnologia de Open Banking por trás. Então, diante dessa, eu queria saber um pouquinho como que ficarão os produtos. A gente falou muito de, mas como é que vocês veem que fiquem os produtos e serviços oferecidos pelas fintechs daqui para frente? Em primeiro lugar, eu vou perguntar para o Miguel. Miguel, como é que você vê isso? Como é que você vê o futuro das fintechs no sistema financeiro brasileiro? Maravilha. Obrigado, Adriano. Então, para as fintechs, vou falar primeiro das fintechs de crédito, né? Para as fintechs de crédito, aconteceu uma troca na regulação do Banco Central muito importante em 2020, que permite que as sociedades de crédito direto possam conduzir operações de crédito com fundos do BNDES, né? Então, isso troca todo o jogo, né? Porque realmente as restrições que eles tinham era que só podiam fazer concessões de crédito como capital próprio. Então, o volume e o tamanho das operações era realmente pouco, né? Mas com essa troca na regulamentação, eu vejo que se abre outra possibilidade para não só diversificar as carteiras de crédito, mas também aumentar, né? Especialmente as sociedades de crédito direto. Como o Gil bem falou, o PIX é outra ferramenta que está se desenvolvendo todos os dias de um jeito diferente, né? E é uma ferramenta que eles vão a otimizar, e também é uma ferramenta que que as fintechs podem ensinar as outras instituições financeiras a navegar, né? Porque não tem, assim, as fintechs têm essa capacidade para saber navegar e otimizar essas ferramentas, né? Então, não só vai ter duas coisas, né? Vai ter, por um lado, as fintechs de crédito que vão estar crescendo, né? Que vão estar concedendo mais crédito, e aí vai estar ao lado da concorrência, né? Que a gente vê que o mercado de crédito realmente está muito concentrado no Brasil, e aí as sociedades de crédito direto vão tentar entrar e pegar uma quota do mercado substancial, significativa, né? Mas também tem outro lado que é a cooperação, né, entre fintechs e instituições financeiras já existentes no sistema financeiro nacional, né? Então, assim, com as ferramentas que já a gente falou, Open Banking, PIX, as fintechs realmente vão a ter um rol de ajuda, né, de mostrar às outras instituições como navegar esse novo mundo digital, como otimizar suas ferramentas, né? Então é muito interessante isso, como vai ser concorrência, mas também cooperação. Muito interessante, Miguel. Então, não apenas as fintechs são um risco para os bancos, mas também elas podem ajudar em muitos aspectos, porque tem muitas fintechs que oferecem serviços aos bancos, aos incumbentes do mercado, e eles podem, eventualmente, melhorar aí as inovações, o que eles vêm oferecer para competir melhor com nesse novo contexto. Bastante interessante essa cooperação que é possível também. Então, eu vou agora perguntar para o Gilberto. Gilberto, como é que você vê aí o futuro dos produtos financeiros no mercado brasileiro? Como que você vê esse futuro em termos de produto? Adriano, eu sou muito fã de alguns conceitos que estão crescendo no Brasil. Um deles é o Light Banking. Então, eu acho que as fintechs que hoje
não são bancos, mas que não são bancos na sua forma, mas que na sua essência fornecem serviços antigamente considerados bancários. Eu acho que isso é um movimento fantástico e vai estar crescendo cada vez mais. Então, que a concentração de vários tipos de serviços que a gente falou aqui numa única entidade, né? Quase que imitando um banco múltiplo, né, onde você pode fazer tudo e dentro por meio de um app, de maneira rápida, fácil e acessível, né, e absolutamente regulada. Então, acho que isso o Light Banking é um caminho para se explorar. E tem um outro segmento que a gente acabou não tocando aqui, que é super importante, que é do Fintech as a Service, né, que é o FaaS. Então, que é já indo para um outro setor da Fintech, quase que franqueando os seus serviços por meio de parcerias comerciais para que outros ela consiga, enfim, ter naturalmente mais demanda, conseguir padronizar o seu modelo para terceiros, mas quase não chega a ser errado comparar com uma franquia, mas de certa forma ela consegue brigar com mais capilaridade, não só com seus serviços oferecidos de maneira própria, mas por meio de parcerias comerciais no modelo de Fintech as a Service. Então, tem grandes fintechs no Brasil já hoje, bastante consolidadas nesse modelo de FaaS, e eu acho que são dois caminhos super interessantes, né? Sobretudo quando você consegue nichar alguns segmentos para oferta de crédito no Brasil, que não só através de um banco, né? Então, você tem fintechs hoje que conseguem entrar dentro de empresas para conseguir fazer uma espécie de consignado para os seus funcionários, né? Ou você, mesmo no mercado de antecipação de recebíveis hoje, você tem diversos tipos de comércio onde ainda não estão 100% linkados a banco, mas que fintechs conseguem entrar de maneira relevante em certos segmentos, automotivo, segmentos considerados, digamos, não top tier aí dos grandes bancos e financeiras, e que as fintechs conseguem entrar nesses segmentos menores. Então, assim, eu acho que tem um mercado super grande, importante, para essas duas formas, tanto de Fintech as a Service quanto de Light Banking. Gilberto, o que vem muito na minha cabeça com o que você falou na primeira parte é a questão de marketplace. Parece que vai ter muito formato de marketplace e além muita prestação de serviço cruzado também. Então, isso é bastante interessante o que o futuro reserva. E a exploração também de vários canais também novos. Perfeito. Eu vou prosseguir agora. Nós vamos para a última sessão do nosso webinar, que é a sessão de perguntas e respostas. Eu estou recebendo várias perguntas aqui. Eu tenho uma primeira pergunta para o Gilberto. Quais são os principais desafios para as fintechs no contexto da evolução dos meios de pagamento? Ele também pergunta no aspecto regulatório e do Open Banking. Perdão, erro crasso aqui, estava mutado. Vamos fatiar, Adriano. Eu acho que sobre o aspecto regulatório, neste momento, como é que eu enxergo, né? Eu enxergo que no momento da abertura de 2013 para cá, foi um momento de trazer para onde o regulador trouxe para si o mercado das non-financial institutions, né? Acolheu, abraçou essas fintechs, dizendo, olha, vocês são importantes, vocês estão aqui, a gente reconhece o seu valor na cadeia econômica e vocês vão seguir essas regras. Agora, o que está me parecendo é que, e isso eu acho absolutamente natural, tá, Adriano, é que o enforcement regulatório para as non-financial institutions está começando a ficar um pouco mais pesado. Não só do ponto de vista de custo, como de observância, né? Então, tem consultas públicas do Banco Central, por exemplo, discutindo conceitos hoje que se aplicam para instituições financeiras, estudando uma aplicação para IPs, como é o caso do conglomerado prudencial, né?
se discutindo questões de compulsório que hoje se aplicam para instituições financeiras e que eventualmente se aplicáveis a instituições de pagamento poderiam gerar mais segurança do ponto de vista do sistema financeiro. Então, assim, e que é um movimento natural, eu enxergo isso com naturalidade, porque o mercado cresceu tanto nesses últimos 7, 8 anos, que agora cabe ao regulador brasileiro trazer um pouco mais de segurança, né? A gente hoje não tem Basileia para a instituição de pagamento, mas eu acho que vai poder, dependendo do tamanho que essa IP se tornar, eventualmente pode ser aplicado algum conceito também. Então, eu estou vendo que a gente está entrando nesse movimento de uma certa simetria regulatória das instituições de pagamento com as instituições financeiras. Isso, naturalmente, como tudo na vida, ônus e bônus, vai gerar mais custo, vai gerar mais dever de observância, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso também leva as fintechs a uma situação de maior solidez e de maior reconhecimento que seus processos internos, que a sua solidez financeira, rigidez financeira, ela pode ser tão boa ou igual de uma instituição financeira. Então, acho que isso está acontecendo. Com relação ao Open Banking, eu participo até hoje bastante desse tema. Teve um movimento, eu tive no Banco Central conversando a respeito disso também, de uma abertura maior para fintechs e instituições não financeiras, né? Eu entendo a visão do regulador de que, de novo, de agir com o princípio da proporcionalidade, né? No Open Banking permitir que só, num primeiro momento, instituições financeiras S1 e S2 foram obrigatórias a aderir e que depois se permite a participação por meio enfim, outras participações não diretas no ecossistema do Open Banking, mas eu acho também, por outro lado, que isso vai maturar aos poucos com o regulador e vai se permitir uma maior... À medida em que o modelo começa a funcionar e começa a se tornar seguro do ponto de vista do regulador, né, rastreável, funcional, eu acho que também vai ter, a minha opinião é que vai ter uma abertura maior com relação à oferta de Open Banking, também de forma direta por fintech. O Banco Central está muito atento à questão do Open Banking, o nosso foi muito baseado no britânico, né, que hoje funciona e talvez seja um dos melhores modelos do mundo. A gente tem Open Banking hoje pelo mundo todo. Então, eu acho que essa razoabilidade de entender, né, que talvez as fintechs... Então, eu até estava num debate com o ex-presidente Ilan, num outro evento, e a gente estava falando disso, né, dessa abertura proporcional que o Banco Central vem fazendo, e eu acho que isso está muito na pauta e na cabeça deles, de que, pelo menos no caso do Open Banking, precisa começar de uma maneira diferente agora para depois ir vendo como é que isso vai acontecendo, calibrando para que depois se permita uma entrada mais aberta, né, de diversas formas de participação no Open Banking. Mas acho que é isso, Adriano. Partir para a próxima pergunta, que é uma pergunta para o Miguel. As fintechs tendem a se tornar ofertantes relevantes de serviços de crédito às empresas no Brasil, ou esse mercado continuará a ser atendido principalmente pelos segmentos financeiros tradicionais? Obrigado, Adriano. Bom, esse segmento, né, de empréstimos para empresas, a gente enxerga isso desde um ponto de vista regulatório, né? Então, como já falei, né, tem regulações do Banco Central que falam que as fintechs de crédito, as sociedades de crédito direto especificamente, só podem conduzir transações de empréstimos com capital próprio, né? Então, isso reduz realmente a possibilidade das fintechs de crédito de conceder crédito em volumes maiores, né?
Agora, com essa troca, que o BNDES pode também, que as fintechs de crédito podem também conceder crédito com fundos do BNDES, troca um pouco a perspectiva, mas não troca totalmente. Então, realmente, da forma que a gente enxerga esse segmento, as fintechs de crédito são muito relevantes para a pessoa física, podem ser muito relevantes para pequenas e medianas empresas também, né? Segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Fintechs, 41% dos consumidores ou dos clientes de fintechs são pequenas e medianas empresas. Então, realmente, para esse tipo de empresas pode ser uma solução o crédito por meio de fintechs de crédito, mas para empresas de grande porte é diferente, né? Também tem outra questão, né? Que as fintechs de crédito realmente têm eficiência na hora de prestar o serviço, mas não se especializam na pessoalização do serviço, né? Então, realmente, para conduzir transações significativas de crédito, as empresas maiores não só olham para a eficiência, mas também para a pessoalização do serviço. Então, realmente, no curto prazo, eu vejo que as fintechs de crédito vão atender mais pequenas e médias empresas. No meio e longo prazo, a gente vai ter que esperar e ver, né, por conta das regulações do Banco Central e por conta das circunstâncias, né? Miguel, muito obrigado. Nós estamos quase estourando o tempo aqui, já estouramos o tempo. Eu queria fazer só uma última pergunta, entre as várias que a gente recebeu, para o Gilberto, rápida. As perspectivas de que os bancos tradicionais venham a ser os controladores das principais fintechs do país. Como é que você vê isso, Gilberto? Você vê isso como um problema? É uma pergunta difícil essa. Vamos lá, Adriano. Engraçado que no começo não, quando a nossa lei é de 2013, né? Quando a gente fala de mês de pagamento. Quando há uns anos atrás, talvez há uns 2, 3 anos atrás, quando começaram a incomodar as fintechs, começaram a incomodar os grandes bancos, tinha um rumor no mercado de que isso poderia vir a acontecer, né? Ou seja, de que o movimento das fintechs seria mais uma bolha que estaria em algum momento prestes a estourar para a gente voltar àquele status quo. Eu não vejo isso, honestamente, como acontecer mais, Adriano, por 2 fatores, tá? Primeiro, porque eu acho que teria um problema antitrust aí, e hoje existe um estudo muito consolidado no CAD a respeito de práticas anticoncorrenciais no mercado de meios de pagamento. E a questão da verticalização no CAD é muito, muito séria, vem tratada de maneira muito séria, eles estão muito atentos a isso. Então, acho difícil uma operação que envolva a aquisição de uma instituição financeira hoje ter aprovação do nosso órgão regulador antitrust. Então, acho que já tem uma barreira regulatória para isso aí acontecer. Segundo, porque eu acho que é engraçado, né? Apesar de a gente estar dizendo que no final do dia tudo se resume ao famoso Money Talks, mas eu vejo a grande maioria das fintechs do mercado hoje, quer seja de crédito ou de meios de pagamento, fugindo das grandes instituições financeiras, indo num caminho absolutamente oposto e não num caminho de se unir, embora pudesse, né, de alguma forma, estabelecer parcerias e modelos conjuntos. Então eu não acho que isso venha acontecer. Claro, né, no nosso universo de negócio é possível, né, sempre é possível, mas eu vejo um pouco dessa polaridade assim entre eles e, sobretudo, por uma questão. Acho que também poderia ter uma intervenção, até dependendo de quais atores a gente vai falando, do próprio Banco Central com relação a isso, né? Ou seja, eu não acho, eu acho que qualquer movimento que possa significar
algum tipo de retroatividade àquilo que era anterior à lei, eu acho que não poderia se consolidar, pelo menos nesse universo que a gente está falando aqui, regulatório, econômico até, entre bancos e fintechs. É a minha visão, né? Naturalmente, a gente tem bancos com poder econômico muito grande no Brasil ainda, né? E que, naturalmente, se quiserem fazer algum tipo de aquisição, vão balançar estruturas mesmo, né? Mas eu acho que haveria uma intervenção que é muito questionável isso também, Adriano, né? No nosso próprio modelo, a gente ainda vive num Estado de Direito, né? Então a gente toda vez que se fala de intervenção por parte do governo, por parte do regulador, não só nesse fórum que a gente está falando, né? Nós tivemos agora uma intervenção muito grande no Marco Civil da Internet, que eu não quero trazer essa pauta para cá, né, por meio de um decreto, mas então tudo isso muito sensível, né, no Brasil para o nosso ordenamento jurídico. Então, mas eu ainda defendo uma intervenção branda, inteligente, com racional, né? Então, acho que se a gente estiver falando de uma aquisição do maior banco brasileiro de varejo privado, né, da maior instituição de pagamento fintech que a gente tiver privada também, eu acho isso difícil prosperar. Eu acho que haveria algum tipo e deveria haver algum tipo de intervenção por parte do regulador, para a gente não voltar a ter um mercado concentrado, senão a gente acaba né, criando problemas de natureza econômica que foram apurados há 15, 20 anos atrás. Perfeito. Muito obrigado, Gilberto. Já passamos um pouquinho do tempo. Eu gostaria de agradecer a você, Gilberto, a você, Miguel, também pela presença, por estarem prestigiando a gente, compartilhando aí o conhecimento, a experiência, o conteúdo de vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao público também, que nos prestigiou nesse evento. Eu vou prosseguir aqui, eu vou mostrar para vocês só uma lâmina aqui. Visite-nos nas redes sociais. Nós publicamos recentemente um relatório sobre o setor das fintechs no Brasil. Nós temos aí várias pesquisas, então eu convido a todos a nos visitar nas redes sociais. Nós temos uma pesquisa que vai aparecer logo que o webinar se encerrar. Eu peço que vocês respondam, por favor, que vai nos ajudar bastante a sempre melhorar as nossas atividades. Muito obrigado a todos, foi muito bacana esse webinar e até a próxima, gente. Muito obrigado e boa tarde a todos.